Olá, meus irmãos, graça e paz sejam multiplicadas em Cristo Jesus. É uma alegria mais uma vez estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E mais uma vez ainda não estamos nos reunindo presencialmente. E mais uma vez nós estaremos conversando e com muitas saudades e com muita vontade de vê-los pessoalmente, mas a compartilhar a palavra com vocês, tanto presencialmente como virtualmente, é a mesma alegria de trazer até vocês a palavra de Deus. Amém? O versículo que nós vamos ler hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 33. E diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os olhos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. E o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem iria trazer a redenção a Israel. É hoje o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estavam
ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Por enquanto, até aqui. Meus amados, nós, nesses dias, temos lidado com muitas perdas. É muito difícil você olhar para o próximo de você, ou distante, e não notar que muitas pessoas perderam. Tem muita gente dizendo que praticamente o ano de 2020 foi um ano perdido. Nós mesmos da comunidade perdemos um irmão, outros, felizmente, graças a Deus, tiveram o Covid, mas foram livres, estão bem, graças a Deus também. Tivemos pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas pobres, que foram alcançadas por essa pandemia e foram levados por ela. Nós perdemos muitas pessoas queridas. E também não foi só o prejuízo de pessoas, que, ao meu ver, é o maior de todos os prejuízos, mas quantas e quantas pessoas com as quais nós convivemos que perderam o emprego, perderam a renda, tiveram que ficar em casa. Quantas pessoas entraram em depressão pelo fato de ter que ficar em casa, principalmente pessoas idosas, que tiveram que ficar em casa, que o trabalho continuou funcionando, havia o local para trabalhar, estava lá, mas ele não poderia ir e não podia ir, e ainda não pode, por causa da idade e por causa do risco. Então, queridos, nós temos visto muitas pessoas perdendo muitas coisas. Então, queridos, nós temos visto, de uma forma geral, as pessoas perplexas, muito prejuízo financeiro, muitas pessoas que perderam emprego, perderam coisas, pessoas que tinham principalmente os que tinham pequenos negócios, faliram. Eu aqui na nossa cidade, pelo menos 2 restaurantes bem conhecidos fecharam definitivamente as portas, e tantos outros lugares que também igualmente tiveram que fechar as suas portas, porque não tinham mais condições de trabalhar. Então, muitas pessoas estão com aquele sentimento assim: eu estou acabado. Aquele sentimento de derrota, eu estou derrotado. Então, muitas pessoas têm se entregado a essa condição de derrotado, de vencido, e principalmente sem saber o que fazer. Queridos, nunca se viu, eu pelo menos, eu tenho mais de 70 anos, eu nunca vi nada igual acontecer no mundo inteiro. Ou seja, praticamente o mundo inteiro, com exceção de alguns países, simplesmente trancaram todo mundo dentro de casa para evitar o contágio. Mas mesmo assim, as pessoas foram contaminadas dentro de casa. Então foi e está sendo algo terrível para muita gente, muitas pessoas, e parece que não parou por aí. Na Europa agora está chegando o inverno e eles estão tendo uma nova onda de pandemia lá. Então, queridos, é um tempo
de muita perplexidade, onde temos encontrado muitos homens desanimados e sem esperança. Queridos, essa é a pior coisa. Porque normalmente, queridos, nós planejamos as coisas. Quando alguém vai construir uma casa, ele se senta, ele planeja o gasto, ele contrata a empresa construtora, ele sabe quanto que ele vai gastar no começo, quanto vai gastar no meio e quanto vai gastar no acabamento. Então, está tudo planejado. Quantas pessoas iniciaram um ano dizendo, olha, esse ano eu vou fazer tal coisa, depois no meio do ano nós vamos tirar umas férias de poucos dias e no final do ano nós vamos tirar umas férias mais prolongadas. E essas pessoas acabaram perdendo o emprego, perdendo a renda e, consequentemente, tudo que eles haviam planejado caiu por terra. Queridos, nós mesmos, os cristãos, pastores, quantos pastores foram apanhados pela pandemia e acabaram partindo para o Senhor? Quantos irmãos queridos também foram apanhados pela pandemia e partiram para o Senhor? Então, quando no começo do ano a gente estava planejando alguma coisa parecida com isso, não, ninguém estava. Eu não estava, você não estava, e não se pode negar, queridos, que nós fomos pegos de surpresa. Você e eu fomos pegos de surpresa. Mas, queridos, agora é interessante notar que mesmo entre os cristãos, mesmo entre aqueles que têm o temor de Deus no coração, houve perplexidade e surpresa. E interessante que o livro de Efésios, ele diz que nós deveríamos, que o plano eterno de Deus, que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a seu filho Jesus Cristo. Então, queridos, eu não lembro se foi o apóstolo Paulo que disse, mas que nós deveríamos caminhar até chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós iniciamos uma caminhada até chegar a ser parecidos com Jesus. Até nós termos o mesmo caráter, até nós termos o mesmo poder, até nós termos as mesmas maneiras do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu? De repente, aquilo que estava ao nosso redor, as circunstâncias mudaram e nos trouxeram essa dificuldade na qual nós estamos hoje. Então, queridos, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, queridos, a pior de todas as perdas é quando nós perdemos a nós mesmos. Ali, o Senhor Jesus, é interessante que ele, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 24 e 25, ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de mim, este a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Então, queridos, você e eu que já tem uma caminhada com o Senhor, quantas vezes nós ouvimos dizer, citando a palavra, que o mundo inteiro não vale uma alma. Então a sua alma, a minha alma, elas valem mais do que o mundo inteiro. Então, outra coisa que eu confesso que durante muito tempo eu fiquei perplexo, eu fiquei abatido, fiquei meio que
sem saber o que fazer. Mas daí, um dia me veio uma pergunta: será que Deus está estressado? Será que o Espírito Santo está perplexo com as coisas que estão acontecendo? Queridos, o livro, voltando à carta de Paulo aos Efésios, ele diz lá que Deus, ele nos preparou, ele preparou para nós, nos chamou, e antes da fundação do mundo, e nos preparou para todas as boas obras, para exercermos as boas obras, para nós andarmos nela. Então, queridos, não é assim, Deus, ali na figura do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não é como nós, ou como a maioria das nossas igrejas. O que nós fazemos? No começo do ano ou no final do ano, nós planejamos como será o ano seguinte. Os nossos queridos irmãos, pastores, pregadores, que são mais conhecidos, eles têm uma agenda para 2, 3, às vezes 4 anos. Então, se eu quero convidar um determinado irmão para estar conosco, para nos abençoar com a palavra de Deus, eu tenho que olhar na agenda dele e talvez daqui 4 anos nós poderíamos marcar uma data para ele estar conosco. Então, nós planejamos ano após ano. Então, todo começo de ano, nós planejamos como vai ser a igreja, de que maneira nós vamos caminhar. Muitos e muitos queridos, eles colocam um lema para aquele ano. Todo ano tem um lema, ou então uma palavra. Tem igrejas que têm o ano de Josué, o ano de Caleb, outros têm o ano da porção dobrada, o ano que vamos fazer tal coisa, o ano de exercer o ano da bondade do Senhor, e assim por diante. O que é isso? É planejamento. Queridos, é errado planejar? Não, não é. Mas agora, queridos, o que eu estou tentando dizer para os irmãos é que Deus, o planejamento dele, já existia antes da fundação do mundo e vai até a eternidade. A Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Então, amados, nós sim poderemos ter sido pegos de surpresa, mas Deus não foi. E outra coisa, muitos de nós, não é o meu caso, porque eu sempre tive dificuldade para dormir. Então, já faz muitos anos que eu normalmente durmo tarde, não consigo dormir cedo, e são coisas da idade. Eu não sei, não saberia exatamente explicar isso. Mas muitos queridos, muitos amados que estavam dormindo tranquilamente, de repente perderam o sono. Por causa da perplexidade de tudo quanto estava acontecendo. Agora, queridos, uma coisa eu posso garantir para você, e com a certeza de tantos anos que a gente está caminhando com o Senhor. Uma coisa eu posso te garantir: Deus não foi pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, e não existe nada que ele não possa saber. O Salmo 139 diz que não existe nenhum lugar que a gente possa se esconder de Deus. E, ao mesmo tempo, conhecendo a presença de Deus e conhecendo a Deus,
nós sabemos que também não existe nada. Ele mesmo diz, se não me engano, em Jeremias, eu não vou lembrar agora o versículo, mas ele diz assim: porventura haverá alguma coisa maravilhosa demais aos meus próprios olhos? Ou seja, vai acontecer alguma coisa que vai abalar a Deus? Que vai abalar aquele que por natureza é inabalável? Não. Então, amados, o texto que nós lemos no começo, reflete um pouco disso, de como nós somos e de como Deus é. Ali, o Senhor Jesus havia sido preso, havia sido traído, havia sido preso e, finalmente, ele havia sido crucificado e morto. Mas qual era a expectativa daqueles que o estavam seguindo? E não eram poucos. Acho que ali, se não me engano, no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Jesus ressuscitou e foi visto por mais de 500 irmãos. Então, a gente, quando pensa em Jesus caminhando, a gente imagina apenas nos 12 apóstolos e naqueles 72 discípulos que ele enviou para pregar de casa em casa, para bater de cidade em cidade, de vila em vila. Mas não, haviam multidões que seguiam a Jesus e que tinham uma expectativa em Deus. E só que a expectativa deles, o que eles esperavam, era o Messias. Mas como que era esse Messias? Era um guerreiro, alguém que estaria à frente do exército de Israel e que libertaria Israel das mãos dos romanos e faria com que Israel fosse uma potência militar e que dominasse toda aquela região. Acredito que era mais ou menos isso o que eles esperavam, a expectativa deles. Mas alguns começaram a se frustrar já quando Jesus estava entre nós. Teve ocasiões, por exemplo, de pessoas falarem: esse discurso aí é muito pesado, eu vou embora. E aí o Senhor Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês querem ir embora também? E Pedro diz: Senhor, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, queridos, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala: se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Se alguém quiser que você caminhe com ele 1 légua, vai com ele 2. Se alguém pedir o seu vestido, dá a capa também. Então, ele fala: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos maltratam e vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam. Então, queridos, eram situações que eles não esperavam, eles esperavam um Messias diferente. Não era exatamente esse tipo de Messias que eles estavam esperando. E como que nós sabemos isso? Aqueles 2 discípulos que estavam voltando para casa, o próprio Senhor Jesus se colocou ali entre eles. E eles estavam como que com os olhos fechados, eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? Ele falou: mas espera aí, da onde que o Senhor é? De que planeta o Senhor veio? O Senhor não sabe das coisas que aconteceram aqui? E Jesus perguntou: quais? E eles disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que era um varão poderoso em palavras, profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus, diante dos homens. E nós pensávamos que ele fosse redimir Israel. Ou seja, nós tínhamos uma expectativa em relação a ele, mas infelizmente ele morreu e a nossa expectativa foi embora. E a nossa esperança morreu junto com ele. E está certo que algumas irmãs foram hoje de manhã no sepulcro e dizem que tiveram uma visão de anjos e dizem que ele não está mais lá. Mas sabe como são essas mulheres? Elas falam demais e falam muitas coisas que não convém e tal. E aí foram alguns discípulos lá e falaram que era isso mesmo, mas não, a gente, não,
ou seja, eles estavam tão desanimados, e assim, no coração deles, que eles estavam falando do desânimo deles e da expectativa frustrada deles, nada mais, nada menos para o próprio Senhor Jesus. E aí Jesus vira para eles e diz: mas vocês são lerdos mesmo, hein? Mas como vocês demoram para compreender as coisas? Vocês não sabiam que o Messias haveria de padecer e tal? E começou a mostrar para eles, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele começou a dizer o que as Escrituras falavam a respeito dele próprio, dele, Jesus, o Messias de Israel. E eles devem ter pensado: puxa, mas esse homem aí deve ser um rabi poderoso, ele conhece bem as Escrituras, conhece bem o Velho Testamento. E finalmente eles chegaram ali na casa deles, e Jesus fez com quem, fez assim, se despediu e como quem ia continuar o caminho. E eles falaram: fique conosco, já é tarde, já está perigoso, você pode encontrar ladrão por aí, fica aqui, posa aqui conosco, tudo. E o que aconteceu? Jesus ficou com eles, e na hora que ele foi partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Muitas pessoas especulam a respeito disso, mas alguns dizem que quando Jesus pegou o pão para partir, eles viram a marca dos cravos. Pode ser. Outros dizem: não, Jesus tinha uma forma especial de partir o pão, um jeito que era só dele de partir o pão. Então também pode ser verdade. Mas o interessante é que naquela hora eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu da frente deles. E o que aconteceu com esses dois homens? Queridos, uma nova chama acendeu no coração deles. Tanto é que um disse para o outro: mas quando ele estava falando das Escrituras, o meu coração estava queimando. E o outro disse: o meu também. Eu também estava com o coração queimando, eu não sabia que o seu coração também estava queimando. Queridos, e eles com o coração em chamas, eles voltaram os 11 quilômetros de volta para Jerusalém. Ou seja, havia sim o perigo de ladrão, o perigo de salteadores, o perigo deles serem roubados, mas eles não se importaram com mais nada. Por quê? Porque agora não eram mais homens sem esperança, mas eram homens com esperança. E o que aconteceu? Eles foram lá, reuniram com os discípulos, e aí os discípulos falaram: é verdade, ele ressuscitou, ele já apareceu para esse, para aquele outro, tal. Então, queridos, uma nova vida, um novo ânimo surgiu na vida daqueles homens que estavam totalmente perplexos. Queridos, muitos de nós não estamos, quando nós vamos fazer as nossas orações, nós estamos parecendo aqueles discípulos a caminho de Emaús. Puxa vida, Senhor, eu esperava tanta coisa deste ano, eu planejei tanta coisa para 2020, eu tinha tanta expectativa, eu tinha tanta esperança em relação a tantas coisas, e tudo isso foi por água abaixo por causa de um bichinho que a gente só consegue ver através do microscópio. Ou seja, uma coisica de nada, um negocinho pequenininho que tem uma capacidade de se multiplicar, de infectar e de matar pessoas. Por causa de tudo isso aí, ou por causa disso, eu perdi a esperança. E o pior de tudo, queridos, quando a gente perde a esperança, quando a gente perde a si mesmo, muitas pessoas acabam tirando a própria vida. E quanto disso aconteceu também nesse ano? Muito mais do que em outros anos. Então, meus queridos, a novidade e a coisa boa
no meio de tudo isso? Que tudo que aconteceu para Jesus não era novidade, já estava previsto em todas as Escrituras. Queridos, o que está acontecendo hoje conosco? É claro que a Bíblia, se você lê a palavra de Deus, você vai ver que Deus sabe todas as coisas e que nada escapa ao olhar de Deus. Então, não fique desesperado, não tenha expectativa, mas tenha perspectiva. Muita gente fala assim, não vejo, tomara que volte logo, que tudo volte logo a ser como era. Meu irmão, eu não quero te desanimar não, mas eu acredito que nós não voltaremos mais a ser como éramos. Ou seja, essa não é uma mudança temporária e passageira. Nós estamos mudando assim para uma outra fase e para um outro tempo na presença de Deus. Então, quem que está conseguindo se manter em pé nesses dias? As pessoas que oram, as pessoas que confiam e as pessoas que têm comunhão com Deus e as pessoas que leem e entendem a palavra de Deus e conseguem, pela palavra de Deus e pela comunhão com Deus, entender o tempo e as estações que nós estamos vivendo. Nós começamos a falar isso na semana passada sobre Daniel, que ele entendeu pelas Escrituras que era o tempo deles voltarem. E ali ele começou a buscar ao Senhor, começou a orar ao Senhor. E aí ele teve visões que talvez nem nos nossos dias ainda tenha se cumprido integralmente. Ele viu muitas coisas, muitas coisas foi mostrado para ele. Então, meu irmão, tenha esperança, tenha esperança. Nunca, nunca, nunca perca a esperança. Como Jesus disse, eu tenho vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Então, queridos, se você está meio que se sentindo meio que numa escuridão, meio que tendo que apalpar para saber para onde você está indo, ou você nem mesmo está sabendo o que fazer e para onde ir e para onde caminhar, ou qualquer coisa parecida, então saiba o seguinte, ali no Salmo 119, versículo 105, o salmista diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou luz para o meu caminho. Então, se você está firmado em Deus, você tem o seu caminho iluminado pela presença de Deus e pela palavra de Deus. Então, agora, se você se você está desanimado e se entregou ao desânimo, então, meu querido, minha querida, é hora de você se levantar. Assim como aqueles discípulos de Emaús, eles foram de 0 a 100 em questão de segundos. Eles foram de 0 a 100, assim, de um desânimo total para uma esperança sem igual. Foi assim, rapidinho, de um momento para o outro. E que seja assim com você também. Eu quero que você saiba uma coisa. Jesus, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, não importa o que você e eu estamos passando, ou o que ainda haveremos de passar, mas nós temos uma certeza, Jesus está conosco. Nós temos uma confiança, Jesus está conosco. E nós temos outra confiança também, que Ele tem, sim, um propósito para a sua vida e para a minha vida, e que nada
acontece por acaso. Então, vamos caminhar firmes e fortes na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um tempo de confiança, um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento e um tempo de viver em esperança na presença de Deus. Não se desespere. Jesus está contigo. Não se desespere. A mão de Deus está sobre você. Não se desespere. Nós estamos mudando de fase, mas não estamos mudando para pior. Estamos mudando para melhor. Porque quanto mais o problema vem, mais força, mais do Espírito Santo de Deus, Deus dispõe para você e para mim. Então, o próprio Senhor Jesus disse que ninguém é provado acima daquilo que pode suportar. Então, se nós estamos passando o que nós estamos passando, é para o nosso bem. É para que você e eu aprendamos mais coisas. Então, no meio de tudo isso, nós tivemos tantos benefícios. Por exemplo, eu nunca imaginava que um dia eu estaria falando num canal do YouTube. Eu cheguei a pensar algumas coisas, cheguei a fazer alguns projetos, mas eu pensava, para quê? Outra coisa, eu tive que mudar a maneira de pregar. Nós temos um pequeno grupo conosco, a igreja, não somos em muitos, e ali a gente sempre traz uma palavra específica para aquele grupo. E agora, como nós estamos num canal que é público, então o que a gente está fazendo? Trazendo uma palavra que é para alcançar não só aqueles que estão conosco, aqueles ali que conviviam conosco no dia a dia, mas uma palavra que possa alcançar mais pessoas que porventura possam se encontrar conosco através deste canal da comunidade cristã de Arthur Nogueira. Então, meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e não se desanime, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém.